Hoje, terça-feira, iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. O Salmo de hoje é o Salmo 67, 68, que nós vamos ler a segunda estrofe que diz: Bendito seja Deus, bendito seja cada dia, o Deus de nossa salvação que carrega os nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. O Senhor, só o Senhor, nos poderá livrar da morte. O Deus de nossa salvação que carrega os nossos fardos. Nós estamos na semana entre a ascensão do Senhor, onde celebramos o retorno de Jesus para a casa do Pai, e a solenidade de Pentecostes, onde Jesus, junto com o Pai, envia o Espírito Santo sobre os apóstolos. E ao celebrarmos a festa de Pentecostes, a solenidade de Pentecostes, nós completamos toda a obra da salvação. Aquele Jesus que se encarnou, que nós celebramos no Natal, o Verbo se fez carne, e depois nasceu, e todo o ciclo natalino está ligado a esta realidade da encarnação do Verbo. Depois nós vemos que Jesus morreu numa cruz e antes disso ele sofreu, pregou o Evangelho, foi condenado injustamente, morreu numa cruz, ressuscitou, isto é, venceu o pecado, a morte, o demônio. Depois, com este corpo que ele assumiu, isto é, a nossa natureza, a nossa humanidade como um todo, com exceção do pecado, ele retorna para o Pai e desta forma ele permanece junto conosco, porque carrega a nossa humanidade e ao mesmo tempo está no Pai. Isso significa que ele não está mais limitado no tempo e no espaço, ele pode estar com todos e com cada um ao mesmo tempo. Começamos a partir de agora um tempo de preparação para a celebração de Pentecostes, para que o envio do Espírito Santo possa plenificar em nós toda a obra de salvação da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a grande obra do Espírito Santo? Aquele que nós iremos celebrar na solenidade de Pentecostes. É que ele vai trazer para as nossas vidas todos os bens conquistados por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo. Realizar em nós a santificação que foi conquistada por Cristo. Foi conquistada por Cristo por meio de sua morte, que perdoou os nossos pecados. Foi conquistada por Cristo por meio de sua ressurreição, do qual ele vence o pecado, a morte e o inimigo, e nos comunica a vida divina. Mas tudo isso se dá pela ação do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo que realiza em nós todos os bens conquistados por Cristo, pela sua encarnação, morte e ressurreição. Por isso, esses dias que nos separam ainda da solenidade de Pentecostes devem ser dias de súplicas, de oração, pedindo que o Espírito Santo, com todos os seus dons, nos venham visitar. Porque, como diz o salmista, só o Senhor nos poderá livrar da morte. Mas ele não está falando da morte biológica, mas da morte eterna. É o Espírito Santo que realiza essa obra de salvação na nossa vida, que ainda nesta vida terrena, limitada, nós poderemos ser felizes por experimentarmos os bens conquistados por Cristo, mesmo em meio a dores e limites. Mas após o fim da nossa vida terrena, poderemos também, por obra do Espírito Santo, por força do Espírito Santo, por ação do Espírito Santo, gozar de uma vida eterna feliz. E assim, concluímos rezando mais uma vez a segunda estrofe do Salmo 67, 68, que diz: Bendito seja Deus, bendito seja cada dia, o Deus da nossa salvação, que carrega os nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva,
é um Deus libertador. O Senhor, só o Senhor, nos poderá livrar da morte. Amém.